Olá, amigos e amigas, direto de Brasília hoje, uma manhã muito bonita, nublado, tomara que no Brasil inteiro esteja assim, que venha uma boa chuva. Nós somos da roça e trabalhamos sempre com agricultura, o que a gente sempre pensa é que a chuva vai trazer muita prosperidade. E foi isso que eu debati hoje de manhã com o presidente do Senado, o presidente da Câmara e os líderes dos partidos políticos aqui do Congresso Nacional. Nós estávamos discutindo a pauta que dá reunião às próximas sessões do Congresso. O Congresso é quando reúne a Câmara e o Senado, especialmente aprovar o orçamento do próximo ano, aprovar também recursos importantes, como destacar da Pacodevasf para a agricultura familiar, tentando colocar recursos para assistência técnica e extensão rural. Então foi uma manhã importante, muito estratégica, onde eu pude ver muitos deputados, líderes dos partidos, e o representante do nosso Solidariedade e também muitos senadores como estive lá nessa manhã com o senador mineiro Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco é uma referência nossa da política e faz um trabalho brilhante aqui no Senado da República. Bem, essa semana eu comecei na segunda-feira, na capital paulista, em São Paulo, representando a nossa frente parlamentar da agropecuária, debatendo lá com lideranças das cooperativas brasileiras e também empresários da China, já que eu estive com a ministra Tereza Cristina lá no mês de maio, meados de maio, e foram tratadas diversas parcerias, algumas delas já dando bons resultados, como é o caso do credenciamento de inúmeros frigoríficos, tanto é que a arroba do boi e a arroba da vaca está batendo um preço recorde. Isso é muito importante para aumentar a renda no campo, especialmente da pecuária brasileira. Então foi importante. Na segunda já cheguei aqui em Brasília e tivemos aprovações de assuntos importantes. Um deles é uma proposta de emenda constitucional. Quando a gente fala proposta de emenda constitucional, é que a gente consegue mudar a principal lei do Brasil, que é a Constituição, é a lei mais importante da nação. Mudamos a Constituição para garantir que as emendas parlamentares de nós, deputados federais, elas sejam repassadas diretamente para os municípios. O que é que isso vai trazer de benefícios? Primeiro, o repassador, no caso, um dos principais, a Caixa Econômica Federal, que chega a cobrar 10% do recurso. Por exemplo, tem lugar que eu destinei uma emenda de R$100 mil, quando chegou lá, chegou 90 ou 92 mil reais, porque a Caixa Econômica cobra esse valor para administrar. A Codevasf cobra um valor, todo órgão federal, principalmente, cobram um valor para administrar esse recurso. Então o recurso fica pelo meio do caminho. Com a aprovação dessa mudança na Constituição, o recurso vai direto para o município. Além do mais, aquela burocracia. Pra vocês terem uma ideia, e vocês acompanharam aí, eu lancei recentemente um livro sobre obras paradas no Brasil, um convênio assinado entre a Caixa Econômica e um município ou um estado, quando dá tudo certo, do dia que assina até a prestação de contas, são mais de 2.000 dias, 2.287 dias. Então, isso, como é que se precisar urgente de uma obra, de uma ponte, de uma unidade de saúde ou de uma escola, demorar mais de 2.000 dias, isso você multiplica, é quase 3 anos. Então, isso não pode continuar acontecendo. Então, foi uma aprovação muito importante. Também participei de uma reunião importante com o presidente da Comissão de Agricultura, deputado Rodrigo Agostinho, com o embaixador da Holanda, um país que eu já estive visitando em missões técnicas oficiais, um país muito pequeno territorialmente em relação ao Brasil, ele é menor que a minha. Ele tem um destaque muito importante na sua produção. Evidentemente que, enquanto o Brasil tem problemas ambientais das queimadas, eles têm problemas ambientais, por exemplo, de contaminação dos lençóis freáticos por utilizar adubo químico, especialmente os adubos nitrogenados. Então, nesta reunião entre deputados, especialmente da Frente Parlamentar, com o embaixador da Holanda e alguns dos seus assessores, a Dia do Agrícola, que eles cuidam da parte da cooperação agrícola, eu fiz uma proposta. A minha proposta foi que a Holanda faça uma parceria com a Anater, e nessa parceria para dar assistência técnica e extensão rural, especialmente naquelas cadeias produtivas nós chamamos curtas. O que é uma cadeia produtiva curta? São as hortaliças. Já que a Holanda não tem grandes extensões de terras, eles são destaques no mundo, é o país o segundo maior exportador do mundo, especialmente nas flores, nas hortaliças, e que o Brasil pode aumentar a renda da agricultura familiar fazendo isso. Uma outra conquista importante para a agricultura brasileira
Você sabe que das 21 horas, das 9 da noite até as 6 da manhã, é um período onde o consumo de energia nas cidades, mesmo nas indústrias, ele reduz bastante. Então, por isso foi criada a tarifa verde. Essa tarifa verde é naquele momento em que os criadores de peixes ligam ali os aeradores para dar oxigênio à água, os irrigantes ligam as suas bombas para molhar e irrigar as lavouras. Então, nesse intervalo de tempo, a tarifa é mais barata. Havia já uma sinalização da Agência Nacional de Energia Elétrica de os produtores, ao longo do tempo, irem perdendo esse benefício. Aí a Confederação Nacional da Agricultura e da Pecuária, a CNA, entrou com a medida cautelar e a ANEEL já publicou agora no dia 19, já uma circular falando para os produtores rurais se recadastrarem. E aí tinha um problema. Para recadastrar, o produtor tinha que apresentar o licenciamento ambiental ou a outorga d'água. A outorga d'água quando ele tem autorização para captar uma quantidade de água, para criar peixe, para irrigação ou para sua propriedade, qualquer propriedade. E aí a ANEEL já publicou essa circular atendendo essa medida cautelar da CNA e todo produtor precisa recadastrar, só que agora até o ano de 2021 ele não precisa apresentar o licenciamento ambiental nem a outorga, já que você faz esse pedido e às vezes os órgãos ambientais demoram muito a fazer isso. Então é uma conquista para o produtor rural continuar tendo aí o desconto na energia elétrica, poder usar das 21 às 6 da manhã e pagar mais barato. Um clamor popular. O Brasil clama por justiça, combate à corrupção e por isso foi aprovado também na Comissão de Constituição e Justiça, do qual eu sou suplente do meu partido, a proposta de emenda constitucional para que todos foram julgados culpados da segunda instância e já começar a cumprir a pena. Evidente que essa PEC ela vai continuar tramitando, ela saiu da CCJ, vai para a Comissão Especial, depois vai para o Senado, mas é um tema importante. Tivemos também uma audiência muito importante com o ministro do Meio Ambiente. Vai acontecer agora de 2 a 12 de dezembro a COP25, são quando os países do mundo se reúnem e fazem compromissos, fazem acordos e assinam esses acordos de reduzir a poluição, de reduzir problemas que afligem o mundo inteiro, como, por exemplo, combate à fome, combate às queimadas. E nós fomos pedir ao ministro para que ele, como governo federal, nos dê uma informação correta. Qual que é a informação correta? O que foi anunciado, eu diria dados brutos, de que aumentou as queimadas 29% no Brasil. E aí, a Frente Parlamentar da Agropecuária, vocês acompanharam que nós publicamos um manifesto, nós somos contra os criminosos que fazem queimadas ilegais. Só que aí eu quero chamar a atenção, o que é queimada ilegal? Então é preciso o governo, a gente definir o que é ilegal. Por exemplo, tem produtor rural que ele tem ali para retirar parte da sua propriedade, que não é área de preservação permanente nas margens dos rios, matas ciliares, ele tem a perspectiva de desmatar para produzir alimentos, já que o Brasil é o país do mundo que utiliza só 7,9% de todo o seu território para produzir essa safra. A Holanda, por exemplo, é mais de 60%, a Europa é mais de 60%. Então o Brasil, em 10% da sua área, que a Holanda, por exemplo, utiliza para produzir, o Brasil é essa potência. Então, para nós, o desmatamento ilegal e criminoso é aquele que desmata sem autorizações proibidas, né? Os outros é preciso ter autorização do órgão ambiental. E aí me preocupa muito. Inclusive, quando saiu lá, eu falei com a imprensa, é que nesse levantamento desses 29%, o total que dá de área que houve o aumento das queimadas, 23% é de assentamentos da reforma agrária. Foram 873 assentamentos dos 2.554 que foram feitos os levantamentos, que aumentou as queimadas e representa esses 23% de toda aquela área que aumentou. Mas você sabe por quê? O assentado vai lá para a terra. Chega lá, fica mais de décadas sem receber seu documento. Por exemplo, a minha querida Minas Gerais, eu fiz parte da comissão que debateu e discutiu a Lei 13.465, que permite regularizar, e Minas ficou 15 anos sem entregar nenhum documento definitivo desses produtores. Então, ele cansa, vai para lá, não tem o governo, em vez de cumprir seu papel e regularizar, que nós chamamos de regularização fundiária, então nós vamos pedir ao ministro para que o governo cumpra seu papel de fazer regularização fundiária. E ele nos pediu um tempo, não tem uma data marcada, mas a Embrapa já iniciou a análise desses dados para saber
quanto do que aumentou é ilegal, é criminoso, quanto que é dentro do autorizado, é isso que a gente precisa saber. Bem, também essa semana, e eu venho lutando ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, para aprovar um projeto importante aqui na Câmara dos Deputados. Tem 64 projetos que tratam de levar internet banda larga para o produtor rural. Eu sou o relator desses projetos, consegui somar em um projeto só. Criamos um conselho para administrar um recurso de 21 bilhões e 600 milhões. Esse recurso é de um fundo que chama Fundo de Universalização das Telecomunicações, criado no ano de 2000, só que esse fundo ele veio para financiar telefonia fixa, e até para ficar mais tranquilo, os antigos orelhões, que as pessoas podiam ter acesso à telefonia pública. O que aconteceu? Não tem mais esse tipo de comunicação mais de telefonia fixa. Eu acho que nem 10% da população tem telefone fixo na residência, muito mais os orelhões. E também não tem telefonia pública, foi privatizado. Então esse recurso está parado e o governo utilizando para fazer ali o superávit, para cobrir o rombo das contas do governo federal. Então esse projeto de conectividade rural, ele está pronto para ser votado. Aqui para votar um projeto, já que tem em torno de 18 mil projetos aqui na Câmara, é preciso que tenha um acordo dos líderes dos partidos. E nesse acordo a gente faz um requerimento, que a gente chama de requerimento de urgência. Isso é nas regras aqui da Câmara e do Senado. Esse requerimento já foi aprovado, então é preciso levar rapidamente para o plenário e ser votado. Nós estamos na expectativa de votar ainda esse ano, antes do final do ano. E o que isso significa para o produtor? Significa que o produtor vai poder colocar telefonia de banda larga nas propriedades, colocando torres, fazendo o cabeamento que precisa para levar a internet 5G, para levar a internet banda larga, para permitir que o produtor, primeiro, ele possa acompanhar ali a sua propriedade para segurança, com câmeras. Ele possa também fazer negócio, comprar, vender rapidamente pela telefonia móvel, celular. Ele possa também ligar a sua máquina diretamente à tecnologia moderna, ao satélite, que a gente chama de internet das coisas, que a expectativa é que o Brasil, que já está atrasado em relação a essa tecnologia, seja colocado na agricultura 4.0 já em 2020. Então é um projeto, na minha visão, dos mais importantes para garantir que o campo esteja conectado com o futuro e continue produzindo e gerando alimentos para toda a população brasileira. Eu vou continuar essa semana ainda com meu pé na estrada, já chego essa noite no Jequitinhonha, vou estar lá nos municípios lá do Baixo Jequitinhonha, tratando de recursos e comemorando conquistas. Por exemplo, Almenara. Almenara, nunca teve um parlamentar que colocou tanto recurso para fazer pavimentação. Eu vou estar com o prefeito Ademir, com os vereadores, com a população, comemorando mais de 39 ruas pavimentadas com recursos que eu destinei, com recursos nossos de emenda parlamentar. E também comemorando a humanização do atendimento à saúde. Vou visitar a Feira Livre, em Jequitinhonha vou visitar lá o crédito fundiário, vou estar reunindo também com a juventude, falando das eleições de 2020. Então vai ser um final de semana com o pé na estrada daqueles que você já conhece a nossa marca. Trabalho, trabalho e muito esforço para gerar resultados para Minas e para o Brasil. Então, grande abraço e te convido a visitar comigo agora as imagens aqui, a esplanada dos ministérios. Aqui é a inteligência do nosso Niemeyer, que planejou a cidade de Brasília e hoje ela é um patrimônio da humanidade, uma das cidades mais modernas do mundo. E principalmente com essa visão tão linda que é para nós da roça, é quando você vê, para nós tempo bom não é quando tem sol, tempo bom é quando chove, porque o produtor acredita, cuida das plantas, coloca semente no solo e produz o alimento para todos nós. Um abraço e até mais tarde e até amanhã com o pé na estrada, você vai me acompanhar aí lá no Jequitinhonha, em Minas Gerais. Grande abraço, vamos juntos.